Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última parte aqui sobre o regime militar. Nós vamos falar agora do último governo, o governo do general Figueiredo, João Figueiredo. O Figueiredo ele vai dar continuidade à reabertura política lenta, gradual e segura que foi iniciada pelo Geisel. Em relação a essa questão, a única coisa que a gente tem que saber é que no governo Figueiredo foi criada a chamada Lei da Anistia, né, que vai conceder anistia ampla, geral e restrita. O que é anistia? É o mesmo que perdão político. Então, crimes políticos que foram cometidos durante o regime militar foram, né, perdoados, anistiados aqui. Lembrando que esse perdão político ele é aplicado tanto aos opositores do regime como também aos agentes do regime. Então, além de uma anistia aos opositores, é concedida aqui uma autoanistia em relação a qualquer conduta, né, considerada aí arbitrária, né, que o próprio regime possa ter cometido, tá certo? Então, por isso que é chamada de ampla e restrita. Ela se aplica tanto à oposição quanto o próprio regime também. Fechou? A ideia aqui, ao fazer isso, né, é garantir, né, que não haja o que os militares chamam de revanchismo. Eles temiam que quando o civis chegasse ao poder, eles poderiam tentar aí condenar, né, os agentes do regime por medidas excessivas que pudessem ter sido cometidas aqui nesse período. Então há uma tentativa de minar isso, concedendo anistia para todo mundo, inclusive para o próprio regime, tá certo? Bom, pessoas que foram formalmente processadas, né, foram beneficiadas, mas alguns, né, que sofreram demissões, aposentadorias compulsórias, né, como funcionários públicos, né, professores universitários, esses não foram beneficiados com a anistia não, tá? Ganharam liberdade condicional aqueles que cumpriram pena por ações armadas, né, os chamados crimes de sangue, tá bom? A economia aqui continua muito ruim, aqui eu só vou explicar o contexto porque isso não vai cair na sua prova, né? A chamada hiperinflação, né, que é a inflação excessiva, ela cresce muito aqui no regime militar, no finalzinho, né, mas ela provavelmente vai ser cobrada se cair na sua prova lá no governo Sarney, no governo Collor, tá bom? Então, nesse contexto, a inflação supera 200% ao ano, imagine só, né? Então, a população que está sofrendo muito o aumento, né, dos produtos, o aumento grande aqui do custo de vida, do desemprego aqui também e da dívida externa, tá certo? Um ponto importante aqui mas que já havia começado, né, com o governo Geisel, né, mas continua acontecendo aqui, é o ressurgimento dos partidos políticos. O Geisel já tinha dado o sinal verde, né, para os partidos políticos se reorganizarem, né, e aqui vão surgindo vários partidos, beleza? Então temos aqui, por exemplo, o Partido Democrático Social, que é o ex-Arena, tá? O antigo Arena que surge com um novo nome aqui. Então, o pessoal que ainda, né, fazia suporte ao regime está aqui no PDS, como, por exemplo, o Maluf, o Aureliano Chaves, né, o Mário Andreas, eles estão aqui, beleza? Temos também o PMDB, que é o partido de oposição, o MDB que ganha um pezinho aqui, né, e vira PMDB. Agora, né, atualmente, esse partido tirou o P de novo e ficou só MDB, Movimento Democrático Brasileiro, tá bom? Aqui a gente tem opositores ao regime, como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, beleza? É criado aqui o PTB também, né, que dizia que estava retomando a tradição do trabalhismo, do Vargas e tal, só que na prática ele não vai fazer nada disso, ele vai ser basicamente linha auxiliar do PDS, tá? Ele é conduzido pela Ivete Vargas, que é a sobrinha do Getúlio, mas ela não tem, né, nenhuma ligação com o trabalhismo histórico, né, aquele que existia, né, antes do regime militar, tá certo? Então, o PTB aqui ele já nasce, né, só mantém a mesma sigla que esse partido que existiu entre 45, né, e 65, mas ele não vai ter absolutamente nada a ver. O Brizola, né, nesse contexto, ele volta para o Brasil, né, ele tinha se exilado por causa da perseguição do regime militar, ele volta aqui nesse contexto com a ideia de ressuscitar o PTB. Só que ele não consegue na justiça o direito, né, de manter a sigla. A Ivete Vargas, né, que era sobrinha do Getúlio, é ela que consegue. Então restou o Brizola, né, para representar esse velho trabalhismo, né, que é herdeiro do Vargas, restou o Brizola, né, criar um novo partido, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, né, que reuniu aí o Leonel Brizola,
o Darcy Ribeiro, sociólogo, né, famoso, que chegou a ser secretário do Brizola, né, e também da Educação, e o Abdias do Nascimento, né, que foi uma figura importante aí do movimento negro, tá certo? Por fim, tivemos também a criação do PT, aqui, Partido dos Trabalhadores, que reuniu parte da oposição ao regime, né, como sindicalistas, né, que surgiram aí no contexto final do regime, intelectuais de esquerda, membros da igreja. Aí aqui temos alguns sindicalistas, né, como o Lula, que era do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Olívio Dutra, né, que é ligado aos sindicatos mais do Sul, e o José Disseu, que era mais ligado à luta armada, tá bom? Então esses setores aqui, eles se organizaram em torno do PT, né? Outro grupo se organizou em torno do PDT, esses mais à esquerda, né? Esses dois partidos, e o MDB é um partido mais de centro, né? Mais conservador, mas também fazendo franca oposição ao regime, tá certo? Fechou? Bom, então, os partidos começam a ressurgir aqui, porque a democracia ela já é uma perspectiva, então era preciso reorganizar os partidos políticos. Nesse contexto, há uma pressão muito grande, porque já temos eleição para governador, né? Várias eleições acontecendo, mas para presidente necas de pitibireba. Então, nesse contexto, né, nós temos uma pressão muito grande, né, desses setores aqui, principalmente do PMDB, do PDT e do PT, né, para retomar as eleições presidenciais também, porque nesse contexto, né, o Figueiredo defendia que a sua sucessão e o próprio regime como um todo, né, não fosse por meio do voto direto, o povo indo votar. Eles achavam, né, que para garantir essa transição lenta, gradual e segura, era importante que, no final das contas, mantivesse, né, esse caráter indireto, né, para não ter um surgimento imediato de uma figura de oposição no poder, tá certo? Bom, então, nós vamos ter aqui uma defesa muito grande, né, das oposições pelo retorno das eleições diretas para presidente. Quem vai estar à frente desse movimento, chamado Diretas Já, é Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, né, que foi uma figura histórica aí do MDB, mineiro, claro, importantíssimo, né? Ele vai organizar, então, as chamadas Diretas Já, campanha que contou com comícios aí integrados pelo PMDB, PT e PDT, inclusive eles adotaram o amarelo como cor, né, do movimento, até para não ser uma coisa vermelha, né, coisa de comunista e tal, não, vamos um amarelo aqui, porque aí o PMDB também é contemplado, beleza? Bom, nesse contexto, então, né, inclusive tenta-se implementar no Congresso, né, o deputado federal do MDB do Mato Grosso, Dante de Oliveira, ele apresenta uma emenda à Constituição que tentava restabelecer eleições diretas para presidente. Inclusive, essa emenda, né, fica conhecida como Emenda Dante de Oliveira. Ela chegou a ser votada, né, mas não teve quórum necessário. Então, na prática, ela perdeu. Apesar desse movimento ir para a rua, né, formar grandes comícios em todas as capitais do Brasil, apesar dessa pressão, não foi restabelecida eleições diretas para presidente aqui nesse contexto. Então, prevaleceu a eleição indireta e o candidato da oposição foi o Tancredo Neves. O Tancredo, então, ele vai surgir como candidato da oposição, do MDB, beleza? Como não teve eleição direta, a eleição vai ser indireta. O próprio Congresso vai escolher aqui. Então o povo está contando que o Tancredo, né, o povo que estava contra o regime militar, está contando que o Tancredo vai ser o candidato, tá certo? Então ele surge como candidato da oposição e o PDS, ele lança, né, como candidato, lança aqui como candidato, lança também candidatura, né, o Maluf, tá? O PDS lança o Maluf como candidato. Vou colocar aqui, Maluf. Tá certo? E aí, o Tancredo sai como candidato da oposição. Parte do PDS não concordava que o Maluf deveria ser o candidato. Essa parte era liderada pelo José Sarney. Então, o José Sarney fazia parte aí, né, da situação pessoal, né, que apoiava o regime militar. Quando o Sarney viu que o Maluf era candidato, ele resolveu se desligar do partido, se desligar do PDS, né, e formar, né, a chamada Frente Liberal, que passa a apoiar o candidato da oposição ao regime, né, passa a apoiar o Tancredo. O Tancredo, que é uma figura moderada, uma figura que queria, né, que a transição acontecesse rápido, né, o que ele faz? Ele aceita o Sarney como vice da sua chapa. Então ele sai como candidato e o Sarney como o vice.
O Tancredo, então, começa a ser um nome forte, um nome, sinônimo de esperança aqui para aqueles que queriam a transição, e nesse momento a opinião pública está francamente a favor da transição para a democracia. O que vai acontecendo aqui nesse contexto? O Tancredo estava muito mal de saúde. Inclusive, ele foi muito displicente, né, com o próprio cuidado mesmo, e quando se deu por conta, ele estava com um tumor, né? Só que nesse contexto tão dramático, né? Ele inclusive optou por esconder da mídia, da opinião pública, de que ele estava muito doente. Ele queria que essa transição acontecesse, ele achava, nossa, se eu morrer, que se acontecer alguma coisa comigo, isso pode até comprometer a transição, porque muita gente acreditava, né, de que ele era o nome da esperança. Inclusive, se você conversar aí com pais, avós, né, eles vão ter uma memória, né, de esperança associada ao Tancredo Neves. E aí, o que acontece, né? O Tancredo ganha as eleições indiretas no Congresso, porém, no dia da posse, o estado de saúde dele já estava muito, muito grave. Então ele vai para o hospital. E aí quem assume como presidente provisório, como presidente interino, é o José Sarney, que era vice dele. E aí, no final das contas, o Tancredo, né, o estado de saúde dele vai se agravando e ele acaba falecendo. Quando ele falece, quem surge no poder, então, como presidente efetivado, é o José Sarney. Então, José Sarney foi o primeiro presidente empossado, né, no final das contas, da chamada Nova República, né? O momento de ascensão dele no poder marca a transição do regime militar para o regime democrático, que é o que a gente vive até hoje. Ele começa em 1985 e perdura até os dias atuais. E é né, desse assunto que a gente vai tratar a partir do nosso próximo bloco, começando pelo governo Sarney. Então já estou te esperando lá. Tchau!